Olá, pessoal, vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje será dividida em 3 espaços. Espaço 1, estabelecer a diferença entre massa e peso. Espaço 2, explicar o que é força gravitacional. Espaço 3, calcular o peso de uma laranja em diferentes planetas em nosso sistema solar. Vamos voar. Estimativa. Qual das seguintes razões entre a massa da Lua e a massa da Terra está aproximadamente certa? 1 por 10, 1 por 30, 1 por 55, 1 por 81. Como essa diferença em massa se relaciona com a interação entre os dois? A massa da Terra é cerca de 81 vezes maior do que a da Lua. Isso significa que a Terra exerce uma atração gravitacional maior na Lua do que a Lua na Terra. Espaço 1. O que é massa? Massa é a medida da quantidade de matéria de um objeto. Geralmente é medida em quilogramas. No Sistema Internacional, SI, sua abreviação é o kg. Um elefante tem uma quantidade maior de matéria do que um rato. Massa na Terra versus massa em Marte. O peso na Terra é aproximadamente 10 vezes maior que o peso em Marte. Mas a massa do rato permanece a mesma em ambos os planetas. O que é peso? O peso é a força que atua sobre um objeto devido à gravidade. É medida em newtons, N, nomeada em homenagem ao matemático e físico Isaac Newton. Peso do rato na Terra igual a 0,40 N. Peso do rato em Marte igual a 0,16 N. Peso de um objeto muda dependendo da intensidade da gravidade que está atuando sobre ele. Espaço 3. O que é gravidade? É a força com a qual um planeta puxa os objetos próximos para seu centro. É a força responsável por não flutuarmos para o espaço. Vamos comparar as gravidades? A força da gravidade, também conhecida como força do campo gravitacional, na Terra é aproximadamente de 10 newton por quilograma, N, kg. Isso é cerca do dobro da força em Marte, 4 newton por quilograma, e menos da metade do que é em Júpiter, 25 newton por quilograma. Que padrão você consegue observar? Equação para calcular o peso. Agora que sabemos o que é massa, peso e gravidade, é fácil converter a massa de um objeto em seu peso, usando a equação abaixo. Com ela podemos também calcular qualquer um dos elementos da mesma equação, peso, massa ou gravidade. Cálculo do peso. Quanto um rato de 0,04 kg pesa na Terra, considerando que a força gravitacional do planeta é de 10 newton por quilo? A fórmula para calcular o peso é peso igual a massa vezes gravidade. Multiplicando a massa do rato pela gravidade no planeta Terra, teremos 0,40 newtons. Recapitulando, na Terra, massa do rato igual a 0,04 kg, força da gravidade igual a 10 newtons por quilo, peso do rato igual a 0,40 newtons. Em Marte, massa do rato igual a 0,04 kg, força da gravidade igual a 4 newtons por quilo, peso do rato igual a 0,16 newtons. A força gravitacional, gravidade, em Marte é de apenas cerca de 40% da gravidade da Terra. Então, o rato pesa menos em Marte do que na Terra, mas sua massa permanece a mesma. Calcule o que acontece com a massa e o peso do rato, se ele se move da Terra para Marte. Lembrando que a massa do rato é 0,04 kg. Espaço 3. O peso de uma laranja em diferentes planetas. Vamos visitar o Sistema Solar com uma laranja na mão. 1. Identifique a força do campo gravitacional em cada um dos 8 planetas em nosso Sistema Solar. 2. Em seguida, use os valores para calcular o peso de uma laranja em cada planeta, apresentando as informações em suas próprias palavras. 3. Escreva 3 frases comparando os dados que você calcular. Resposta: aqui está nosso sistema solar, com os 8 planetas.
O peso de uma laranja é mais ou menos semelhante na Terra, Vênus, Saturno, Urano e Netuno. O peso de uma laranja em Mercúrio é aproximadamente metade do peso dela em Vênus. O peso de uma laranja em Júpiter é mais do que o dobro de uma laranja em Netuno. Revisão. Vamos rever o que você aprendeu identificando se as declarações abaixo são verdadeiras ou falsas. Massa é a medida da quantidade de matéria de um objeto. O peso de qualquer objeto permanece o mesmo em qualquer planeta. A massa e o peso de um objeto são sempre iguais. A gravidade empurra os objetos com massa para longe uns dos outros. Respostas. Verdadeiro. Massa é a medida da quantidade de matéria de um objeto. Falso. O peso de qualquer objeto permanece o mesmo em qualquer planeta. Falso. A massa e o peso de um objeto são sempre iguais. Falso. A gravidade empurra os objetos com massa para longe uns dos outros. Pesquise. Procure fontes confiáveis para responder à pergunta: como a gravidade desempenhou um papel no nascimento e desenvolvimento do nosso sistema solar? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, curtam a aula. Obrigada. Até a próxima, pessoal.